E para a torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora, trazendo tudo do pós-jogo, tudo sobre a vitória do São Paulo no Morumbi. Um amasso, na verdade, foi uma vitória, foi um amasso do nosso tricolor para cima do Curica. E quero que você comenta aí o que você achou da vitória de hoje. Já deixa aí nos comentários. Antes de passar também, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Vídeo no canal todos os dias. Ó, simbora assistir o vídeo junto. No final, você sabe, eu trago a minha análise e o meu pós-jogo. A gente vai falar muito dessa grande vitória do Tricolor. Crédito, direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Boa noite a você, Mari, Eugênio, aos fãs do esporte. Não são ideias melhores. São as mesmas ideias do último jogo. Com melhor execução. Mais bem executadas e facilitadas por erros táticos de ideia de jogo do treinador adversário. Somado a isso, o melhor jogador do São Paulo na temporada, que costuma fazer gols contra o Corinthians, brilhou. Ele que tem sido, no vestiário, no dia a dia, um dos líderes dessa tentativa do São Paulo se distanciar da zona do rebaixamento. É um jogador com muita história no clube, para mim às vezes subestimado, falava isso para você agora há pouco. Acho ele tecnicamente acima da média, longe de ser um craque, mas muitas vezes marcado porque ele é um jogador de personalidade forte, que é chato, que os adversários detestam. É destemperado às vezes. Às vezes destemperado, atrapalha às vezes. Às vezes atrapalha o próprio time. Mas é um cara importante sim, isso eu reconheço. Mas eu acho que sempre que você tem um jogador que decide partidas, que tecnicamente consegue finalizar com qualidade, que nem ele, e que os adversários não suportam, esse cara é bom para o seu time. E o Luciano hoje foi o cara do jogo, de uma vitória mais que merecida do São Paulo. Se não fosse a questão da pontaria de outros jogadores, é uma questão técnica do São Paulo, certamente o placar teria sido maior. Sem dúvida nenhuma, São Paulo fez para golear. São Paulo hoje fez para golear o Corinthians. E o Corinthians também fez para ser goleado. Isso que é impressionante também. Não fez para ser goleado. Juntou a fome com a vontade de comer. Sabe, um com aquele apetite todo, criando, gerando oportunidades, e o outro numa postura realmente... Hoje, noite, a gente fala, né, noite para o corintiano esquecer. Não é para esquecer, não. É para lembrar disso aí, para não repetir. Porque realmente foi muito ruim. Eugênio, por que o São Paulo teve tanta facilidade no jogo de hoje? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para o William, para a Mari, para os fãs de esportes. Porque não encontrou um adversário com a mesma intensidade que ele. No jogo da última quarta-feira, né, contra o Bragantino, ele encontrou esse adversário. Foi um jogo que teve momentos do São Paulo mais forte, momentos do Bragantino mais forte, só que foi um jogo equilibrado. Um jogo em que duas equipes estavam organizadas para tentar dificultar ao máximo o trabalho do adversário. Não foi o que aconteceu hoje com o Corinthians. O Corinthians deu espaços ao São Paulo e o São Paulo soube aproveitar esse espaço. Muitas vezes você tem certa liberdade, mas não consegue trabalhar em cima dessa liberdade. Hoje o São Paulo trabalhou muito bem. Num segundo jogo, como disse o Birner, dentro de uma mesma ideia, não exatamente a mesma formação, pequenas mudanças, né? A entrada do Wendel na esquerda, a saída muito cedo, precoce, do Oscar para a entrada do Alisson, jogando mais avançado. Um Alisson de meia, que não é a posição que ele vinha ocupando no São Paulo, mas foi bem, participou bem do jogo. E o São Paulo foi muito feliz em resolver o jogo em duas jogadas muito próximas uma da outra. E a partir dali, soube administrar, teve oportunidade para fazer mais contra um Corinthians que está, na minha opinião, sentindo aquela história. Aquele jogo, Mari, para o São Paulo virar a chavinha? Vinha mal, preocupado, atuações abaixo, empatezinho com o Bragantino ainda foi bom, mas é aquele jogo, ganha do Corinthians, do jeito que ganha, com as dificuldades que tem. É bom lembrar, ainda sem Lucas, não se sabe até quando, perde o Oscar no começo do jogo. Acho que isso reforça ainda mais. Não é? Já sem Luiz Gustavo, que a gente já sabe, já sem Caleri há um tempão, com todas as dificuldades sempre, mas vence sobrando diante de um rival na sua casa. É o jogo para mudar a chave? Tudo bem? Tudo bem, amigo. Um beijo para você, Birner, Eugênio, fã de esportes que nos acompanha. Perde o Enzo ali, né? Perde o Enzo. Bem pertinho da partida começar, o que poderia ser ali, de fato, uma segunda escalação, a mesma, repetida pelo Crespo, e aí ele precisa, de fato, ali colocar o Wendel, que a torcida tem algumas questões, mas que hoje, pelo que o jogo se apresentou para ele ali, né, foi muito bem, inclusive jogando nas costas
do Félix Torres, mais uma vez improvisado, que de primeira cartada do Dorival até que deu certo quando ele chega, se mostrou ali, será que foi um bom achado mesmo o Félix Torres desse lado direito, algumas partidas, mas hoje de fato se provou ali que não é um equívoco tanto atacando quanto defendendo, porque ele não é nenhum lateral direito, nenhum ponta. Então, na parte ofensiva, não contribui, muito difícil ali nas associações. Na parte defensiva, de fato, falhou demais hoje. Então, acho que é um Crespo que conseguiu, ou tem, né, por enquanto ali, observado fatores importantes desse sistema que ele escolhe para esse São Paulo, principalmente pela figura do Bobadilla e do Marcos Antônio, né? Assim que fizeram mais uma vez uma partidaça. O Bobadilla participando das ações ofensivas da equipe, contribuindo ali ofensivamente. A gente até comentou, né, Eugênio, na redação, quando ele escolhe o Alisson para o lugar do Oscar, parecia que era gente demais no mesmo setor, né? Assim, e qual que vai ser a função do Alisson? E acho que dentro do que ele já mostrou em outras ocasiões, ele não foi o jogador mais influente do São Paulo, né? Até entrando numa outra posição que ele não vinha fazendo, mesmo sendo talvez de início ali de carreira dele. Mas eu acho que hoje, o que a gente não conseguiu ver contra o Red Bull Bragantino, os lados do campo sendo favoráveis ao São Paulo, que ali não funcionou, né? Numa estratégia com 3 defensores, você espera que seus alas participem muito lá na frente, né? Contra o Red Bull Bragantino não deu certo. E ali até se levantou uma questão, então o Enzo talvez não seja esse cara, o Cedric ele destoa da equipe como um todo, mas hoje funcionou. Hoje funcionou porque o Corinthians permitiu, mas ao perceber a permissão do Corinthians, o São Paulo se impôs e falou, então tá bom, então a gente vai aceitar essa condição de jogo e a gente vai lutar por cada bola, a gente não vai deixar o seu meio de campo trabalhar. É uma equipe que não tem lado de campo, o Corinthians, então o São Paulo não tinha que se preocupar muito com os seus alas baixando para defender, fechava o meio de campo, sobrava espaço para você explorar os lados do Corinthians. O São Paulo fez isso muito bem, desde o primeiro minuto, criando oportunidades. Quando o Birner fala que a goleada poderia ter acontecido não fosse baixo aproveitamento, foram 16 finalizações para 3 só no alvo. Então, de fato, muito abaixo do que poderia ter sido o jogo. Mas quando a gente olha os números, assim, normalmente a gente precisa associar, né, o número com o jogo. Senão fica uma coisa muito, muito desconexa. Você pensa, um time que não atacou tanto como o Corinthians, que não teve tantas finalizações, ele assustou como? Através de cruzamentos? Não. O Corinthians teve 13 cruzamentos no jogo todo. Você pensa, pode ter um volume, né, grande de cruzamentos? Não. O Corinthians ele foi muito baixo nos cruzamentos, nas finalizações. Ele só sobrou na posse de bola. Foi extremamente desarmado o Corinthians. Muito. Como o São Paulo desarmou o Corinthians. Exatamente. O São Paulo, ele, antes de fazer o gol, ele já marcava muito próximo. Então, qualquer jogador do Corinthians que pegava a bola já tinha alguém do São Paulo mordendo. O São Paulo entrou para ganhar o jogo. Entrou para ganhar o clássico, independentemente da situação, perdendo o Oscar, perdendo o Enzo, sem o Lucas. Fez um jogo coletivo muito bom. E claro que na figura do Luciano, o seu principal definidor, com André Silva causando também muita confusão na defesa do Corinthians, saindo para armar jogada. Muita mobilidade com esses dois jogadores. Tá dando eu acho que isso foi um fator. Eu acho que isso foi um fator muito importante. Um meio de campo muito combativo, com superioridade, com esses dois atacantes tendo mobilidade, confundindo a defesa do Corinthians. William, pode falar. Me chamou a atenção primeiro a coisa mais positiva do São Paulo. Jogar na situação do São Paulo hoje, estava antes do jogo, um ponto acima da zona do rebaixamento, e vendo equipes que podiam ultrapassá-lo na rodada, diante de um time que é o maior adversário para a grande parte da torcida, onde você não pode perder. O São Paulo não podia perder esse jogo. Se perdesse esse jogo, o São Paulo ia mergulhar numa crise enorme, e agora a gente estaria falando do São Paulo provavelmente na zona do rebaixamento no final da rodada, do São Paulo que ia ter que sair dali com desfalques importantes, com jogadores razoáveis, boa parte deles, com poucos jogadores que desequilibram. E você lidar com isso na parte emocional, no estádio cheio... Não é fácil. É de extremos. Você acha que fecharia um empatezinho antes do jogo começar? Você não, fala assim, 0x0, tá bom, Morumbi, fechou? Não, né? Era assim, no Morumbi não. Tá, ok. Era um jogo de extremos. E era preciso muita personalidade para jogar essa partida. E quando eu falo de personalidade, é para executar o plano de jogo de maneira correta. Porque o plano de jogo do Dorival foi um presente para o São Paulo. A gente falava disso no Equipe F de ontem, falei no de anteontem. O encaixe de jogo do São Paulo
contra o Corinthians é muito bom. Eu esperava que o Dorival mexesse no Corinthians, porque onde o São Paulo tem 3 zagueiros, o Corinthians tem 2 atacantes. Onde o Corinthians tem 3 jogadores de meio campo e um adiantado, o São Paulo tem 5 jogadores. Onde o Corinthians joga com uma linha de 4, com laterais que não avançam, como a Mari falou, avançam mal, o Paulo tem os 2 atacantes se movimentando. Então você tem maioria em todos os setores, só não tem no ataque. Mas quando os jogadores de lado, da linha de 5 do São Paulo avançam, porque são 3 jogadores do Corinthians por dentro, e tem espaço pelo lado, por causa do triângulo, esses vira 4 contra 4. Num desenho frio, obviamente. Ou seja, era muito favorável o desenho, o Dorival tinha que mexer e não mexeu. Mas mesmo assim, se o São Paulo toma um gol, se o São Paulo começa com falta de personalidade, começa inseguro, eu não sei o que teria acontecido. Então era muito importante se impor. E isso era uma questão de ideia de jogo, de como executá-la e da personalidade do time. Perde o Enzo no vestiário. Entra o Wendel, que ainda não justificou a contratação. Perde o Oscar, que é, junto com o Luciano, a referência técnica. Apesar do Luciano jogar mais que o Oscar, desde que o Oscar chegou, o Luciano é melhor que o Oscar. Isso sim. Da equipe, você fala, olha, o time pode sentir. E não sentiu. A entrada do Alisson melhorou o São Paulo. Pois é, eu queria chegar nesse ponto, cara. Curioso, a saída do Oscar, o time já estava bem, ok? Sim. Só que a saída do Oscar não foi assim, o time melhora, o time ainda melhora com o Alisson pega mais que o Oscar sem bola. Isso. Esse é um debate que a gente teve aqui essa semana, não foi? Quinta-feira? Sim. Dessa importância do jogador que está mais avançado, marcar mais, pressionar mais a saída de bola. Exatamente. Hoje é mais importante do que exatamente você criar muito. Mas esse é um debate que rende muito. E tecnicamente ele é bom jogador, ele ocupa vários espaços no campo. E ele tem uma coisa, o Oscar voltou idolatrado pelo que ele fez na carreira fora do São Paulo. Certamente não foi pela maneira como ele saiu do São Paulo. Sim. E ele pretende reconstruir isso, dando bons resultados para a equipe. O Alisson é um jogador histórico do São Paulo. Dessa fase do São Paulo, que é uma fase de vacas magras, não é a fase do São Paulo dos anos 80, não é a fase do São Paulo do Cilinho, no metade dos anos 80, não é o São Paulo do Telê, não é nem o São Paulo do tricampeonato brasileiro, que era pior que esses todos. É um São Paulo muito diferente do São Paulo histórico. Mas ele tem alguns jogadores que, para mim, são caras históricos, ídolos da equipe, pela postura, pelo resultado na Copa do Brasil, que tirou o São Paulo do jejum de títulos. O Alisson é um deles. Mas você não tem a menor dúvida. Tanto é que ele fica no banco, para mim ele tem que jogar. Também. Sem reclamar. E se você botar ele para jogar de meia, ele joga. Se botar ele para jogar de segundo volante, ele joga. Se botar ele para jogar como atacante pelo lado, lógico, como construtor, não como ponta, ele vai jogar. E ele corre muito e fala pouco. Respeita o clube. E é um jogador que, por algum tempo, para mim, por exemplo, na Copa do Brasil, ele foi o melhor jogador do título do São Paulo para mim. Então, eu acho que essa questão da mentalidade do São Paulo foi a coisa mais surpreendente do jogo. Como o time entrou grande, como se fosse mandante do jogo diante do seu público no Morumbi, numa noite fria em São Paulo, 9 da noite, num jogo que era um jogo de limites. E não parecia um jogo de limites quando o São Paulo jogou. Pois é. Parecia um jogo que o São Paulo, olha, tá ali em 7º, 8º lugar na tabela, de repente entra numa zona de classificação da Libertadores. A postura do São Paulo foi muito melhor do que o pré-jogo sugeria. E eu acho que essa talvez seja a melhor notícia. É um fator ver o que acontece de agora em diante, né, Mário? É um fator crespo, acho. É isso, assim, de você entrar com essa determinação. Acho que eu acho que esse grupo tinha, assim, uma conexão muito legal com o Zubeldia. Sim. Eu acho que isso aconteceu Gostavam de muito do fato. Zubeldia. Exatamente, eu acho que isso aconteceu de fato. Mas o fator novo mexe, né, com a equipe que está, entre aspas, lá na parte de baixo da tabela. Eu acho que essa oportunidade de você... O jogo contra o Bragantino já deixa ali um recado, já deixa algo que tem a cara do treinador, algo que os jogadores não estavam mostrando, uma outra postura. Eu acho que essa oportunidade num clássico diante dos seus torcedores, com o seu treinador tendo essa primeira conexão de fato mesmo, quase 48 mil pessoas no Morumbi, eu acho que foi um fator crespo, sim, que entrou em campo hoje também. Uma coisa que só uma informação que o Plihal trouxe no Equipe F de quinta-feira, antes do jogo contra o Bragantino, o Rafinha foi ao vestiário do São Paulo. O Rafinha era um líder muito importante, era o líder principal do elenco, junto com o Lucas, junto com o Luiz Gustavo. Todos são líderes, o Luiz Gustavo e o Rafinha mais fora de campo, o Lucas menos, o Lucas mais em campo, mas foram lá respaldar porque há uma mobilização no São Paulo por conta do risco do rebaixamento. É isso. E da impossibilidade de você investir por conta do buraco financeiro que a atual gestão colocou. O clube está tentando resolver agora. Então, talvez isso, junto com a mentalidade dos jogadores, ajudando o técnico,
e com um jogo facilitado pelo adversário nas ideias, tudo isso tem dado ao São Paulo, tudo que o São Paulo precisava mais, que era ganhar o Clássico para tentar virar a chavinha. Hoje, o São Paulo não dá para falar que o São Paulo virou a chavinha. Dá para falar que o São Paulo fez uma coisa que era essencial para o São Paulo. O que era possível falar que se perdesse, era muito difícil lidar com a situação. Ou seja, hoje é uma noite muito feliz. O São Paulino, desculpa te interromper, Eugênio. Queria falar sobre o tempo. O tempo? É. O senhor da razão? O senhor da razão. Há algum tempo atrás, havia no São Paulo quem torcesse pela volta do Dorival Júnior. Verdade. Autor desses erros todos citados aqui pelo Birner no jogo de hoje. Há uma semana atrás, o São Paulo foi atropelado pelo Flamengo no Maracanã. Esse mesmo São Paulo, uma semana. Muito por conta da escalação do treinador. Pela postura, para mim, uma postura covarde do São Paulo no Maracanã. O São Paulo foi para perder de pouco. Poderia perder de qualquer jeito, tá? Para ser claro, mas não atuar daquela forma. Eu acho, e aí depois ele ainda dá aquela declaração, graças a Deus, nem todos os adversários são Flamengo. Terrível. Eu acho que aquilo também deve ter gerado internamente um sentimento de que precisamos mudar essa imagem. Porque essa imagem aqui é a pior possível para um clube do tamanho do São Paulo. E essa imagem, ela foi modificada muito rapidamente, porque já contra o Bragantino, e de início, o São Paulo já começa com outra atitude. É verdade. Já nos 15 primeiros minutos, 20 primeiros minutos, é um São Paulo impositivo em campo. O mesmo São Paulo que a gente viu hoje. Impositivo contra o Corinthians. O São Paulo com personalidade, o São Paulo confiante. Isso é curioso, como essa ação do tempo, às vezes um tempo mais longo, às vezes um tempo menor, ela muda a imagem que a gente tem, né? Então, os torcedores do São Paulo, que até falam, poxa, o Corinthians mandou o Ramon Dias embora antes da gente mandar o Zubeldia, era melhor ter mandado embora o Zubeldia e pegar o Dorival antes, porque o Dorival tinha sido campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. E hoje o Dorival, no confronto com o Crespo, ele foi inferior. Então, o futebol é assim, né? Ele vai nos surpreendendo a cada momento. Eu queria acrescentar, Birner, aos jogadores citados aí, alguns no time do São Paulo. Começando pelo Rafael. A gente comentava aqui agora há pouco, né? No finalzinho do jogo, a gente estava acompanhando já aqui no estúdio. Uma defesa que ele faz, para mim, o último lance da partida. Dificílima, uma cabeçada que ele vai buscar no canto. Estava 0-0 quando ele faz aquela defesa com o rosto. Um chute do Romero, né? Uma bola enfiada pelo Memphis. Se aquela bola entra, a história do jogo poderia ser diferente. Porque a dinâmica, ela permitiria ao Corinthians recuar, baixa todo mundo, protege a área, sai num contra-ataque. E talvez ele conseguisse enervar o São Paulo, trazer dificuldades. Então o Rafael salva duas bolas que, se entram, era 2-2 o resultado do placar. Duas bolas decisivas da partida. Já foi citado aqui, citada a dupla de volantes. Mas um deles especialmente me encanta, que é o Marcos Antônio. Está jogando bem. Pela capacidade técnica dele de encontrar soluções para momentos difíceis dentro das jogadas. E pela facilidade com que ele consegue achar os passes, entender as infiltrações. Acho que é um jogador que... quando ele chega para o São Paulo, o Flamengo tinha interesse nele, inclusive, né? Não, e ele demorou para começar a jogar bem. Demorou para começar a jogar. Bem mal. Demorou para começar a jogar. Porque é um time que já estava meio que desenhado ali. E agora, com a chegada do... Ele já vinha um pouco antes crescendo dentro do elenco, mas essa chegada do Crespo, esses dois jogos, ele encontra no Bobadilha ali um companheiro muito interessante, que também vem jogando muito bem. Só que eu acho que tecnicamente o Bobadilha é um pouco abaixo do Marcos Antônio, que permite outras situações de jogo ao São Paulo. Mas dá um equilíbrio interessante, né? O Bobadilha dá um equilíbrio. Não, ele é eficiente, só que para mim ele não tem o talento do Marcos Antônio. E sobre o Luciano, a inteligência dele no jogo hoje. A gente exalta muito aqui a precisão nas finalizações, a personalidade forte, um jogador que briga, que luta. Ele foi um jogador que soube entender os espaços que ele precisava ocupar e atacar nos momentos especialmente dos dois gols. Mas teve, por exemplo, uma bola antes que é cruzada, que ele quase faz o gol também. Ele, fazendo a dupla ali na frente, claro, o André sempre mais avançado que ele, ou quase sempre,
O André chamou mais atenção no primeiro momento da zaga. E ele entendia, opa, a zaga foi aqui, eu vou ali. E ele achou os espaços. O ataque é o espaço na área várias vezes. Exatamente. Sim. E eu acho que uma coisa que eu gosto muito em qualquer jogador de time grande, o Luciano é um cara que até quando não resolve, ele chama o jogo e fala, dá em mim que eu vou resolver. Sim. Tem jogo que ele não vai bem. Ele não vai bem, mas ele não se omite. Ao contrário, você até exagera. Hoje teve um lance em que o Hugo podia espalmar e raspou na bola. O Luciano quase faz o gol. Foi. Quando estava 0x0 ainda. Sim. Ou seja, Dorival, hein? ele poderia ter... eu acho que o Dorival... 2-0 que poderia ter sido bem mais se o Cedric Soares caprichasse um pouquinho mais nos cruzamentos. O lado direito do ataque do São Paulo, ou o lado esquerdo da defesa do Corinthians, estava uma avenida. O Cedric teve muitas oportunidades de cruzar, de bater no gol. É aquela, né, velho? O Cedric, ele é um lateral muito... Ele é um lateral que se posiciona muito bem, que ajuda muito na saída de bola. A saída de bola, dificilmente ali você vê o Cedric Soares errando passe e tal, comprometendo. Mas quando tem que chegar no fundo, ele tem as suas limitações. E acho que muito só dos 2-0 passou pela falta de capricho do Cedric, do próprio Tapia, que podia ter dado bola pro Ferreirinha em alguns momentos. Falta de tranquilidade, às vezes. O André Silva teve algumas bolas que poderia ter recebido para fazer o gol, mas um grande jogo do São Paulo. O Corinthians teve pouquíssimas chances. O Rafael, as 2 bolas que foi no gol, ele fez grandes defesas. E o que falar do Luciano, que é, né, cara? Quem é meu inscrito aqui sabe, eu falo sei lá, desde que o Crespo, desde que o Zubeldia chegou, que desde quando o Zubeldia chegou, que o Luciano como meia, ele não joga nada, mas como um atacante, ele é muito acima da média. E hoje fez os 2 gols dentro da área, pisando na área, recebendo a bola. E às vezes que saiu, é diferente. Por exemplo, todas as vezes que o Luciano saiu da área para dar passe de letra, para ajudar na criação, ele era sempre o elemento surpresa. Ele sempre estava sozinho, ele quase nunca estava marcado. Porque ele é um atacante e a defesa adversária, o meio de campo adversário, o meio de campo não vai esperar que um atacante vai estar no meio de campo, né? Então, até nisso facilita o futebol do Luciano. Quando ele quer recuar, quando ele quer causar superioridade numérica, causa uma confusão no time adversário, porque eles não esperam que vai ter um atacante lá trabalhando e criando jogadas. É muito diferente de você já estar ali, você já ser um jogador de meio de campo e você já ter volante, já ter meia, já ter todo mundo ali que tá ciente da sua presença para te marcar. Uma coisa que me chamou a atenção no jogo de hoje, não sei se vocês perceberam isso, é a velocidade do ataque do São Paulo. E quando eu falo velocidade, não é ser um ataque rápido não tem nem como explicar. Vou tentar explicar para vocês. O São Paulo, essa transição defesa-ataque, ou esse tempo da bola estar no meio de campo e chegar no ataque, ele é muito mais rápido. Às vezes você tá vendo ali a bola, de repente o São Paulo tá atacando, o São Paulo tá chutando no gol. Olha o gol do Luciano, o primeiro gol. Uma bola rifada lá do Hugo, que o Marcos Antônio ganha de cabeça. Olha a altura do Marcos Antônio. Cai no pé do André Silva, que ele só domina, vira. Quando vê, o São Paulo tá na cara do gol. Tá fazendo gol. Olha o segundo gol do São Paulo, o gol do Luciano, que ele deu o carrinho. A bola vai de um lado pro outro, chega lá no Arboleda, ele faz a inversão, em 3 toques o São Paulo fez gol. 3 toques. Arboleda, o Wendel, o cruzamento, gol do Luciano. A gente, hoje, nós não temos mais aquela cadência de bola que vai na zaga e gira para um lado e gira para o outro. O São Paulo hoje, eu não sei se isso é proposital, mas às vezes o São Paulo ele gira a bola de um lado para o outro e não encontra espaços. Aí essa bola chega para o lado direito e eles rifam essa bola. E essa bola bate na zaga adversária e volta, ou às vezes a bola fica com o adversário, e o São Paulo se arma para roubar essa bola e pegar a equipe adversária descompactada. Sabe, hoje
Em alguns momentos teve saída de bola, que a bola passou de pé em pé, mas com muito toque de primeira, com a velocidade, com rapidez. O São Paulo constrói de um lado e ataca do outro, constrói de um lado e ataca do outro. Com os alas. Hoje o Wendel jogou muito bem, entrou muito bem, por quê? Porque ele é um cara que tem essa capacidade técnica de... Ele ainda precisa de confiança, obviamente, ele ainda precisa de mais minutos, mas entrou bem hoje, jogou bem hoje. Assim como o Marcos Antônio, que vem sendo um dos destaques do time na temporada. Bobadilla também, mais uma vez, muito bem. O Oscar, que infelizmente saiu lesionado, entrou o Alisson. O São Paulo se tornou um time mais... como eu vou dizer, um time menos previsível, porque o Alisson não é também um organizador, um criador de jogadas. Então, o São Paulo, o Corinthians não sabia nem quem marcar. Com o Oscar em campo, você tem na cabeça, vamos marcar o Oscar que o Oscar vai criar. Sem o Oscar, o Corinthians não sabia de onde ia vir os ataques. E por isso que o Luciano, mais uma vez, surpreendeu o time do Corinthians, flutuando, caindo pela direita, caindo pela esquerda, vindo buscar a bola no meio de campo algumas vezes. Um grande jogo do São Paulo hoje, 2-0, saiu muito barato para o Corinthians, sinceramente. E mais uma vez, no jogo contra o Red Bull Bragantino, a gente viu jogadas, pelo menos eu vi jogadas, eu vi pequenos padrões, jogadas se repetindo pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Hoje, mais uma vez, talvez nós não tenhamos visto tantas coisas na parte ofensiva de padrão, a não ser algumas jogadas pelo lado esquerdo com o Wendel, mas de saída de bola, hoje deu para ver muitas vezes a saída de bola do São Paulo, a saída de bola do Crespo funcionando, e isso alenta, isso demonstra que o time está trabalhando, demonstra que o time está entendendo o que o Crespo quer. É um time muito mais rápido no ataque, sabe? É um time que em poucos toques ele já tá indo em direção ao gol. Se vai errar, se vai chutar para fora, se o goleiro vai defender, se não vai dar certo, foda-se. Mas eles atacam rápido, eles buscam o gol, eles buscam a direção do gol. Se não der certo, recompõe. E lógico, o segundo tempo do São Paulo vem sendo mais fraco, mas é porque é um time muito intenso. Quando ocorrem as trocas, principalmente no ataque, eu sinto que o time dá uma caída de rendimento. O Ferreirinha tem que entrar bem, e esse Tapia, a gente não sabe o que esperar dele. Mas um grande jogo do São Paulo e mereceu muito a vitória. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!